dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Segue mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos explicar um pouquinho para vocês aí o que são os verbos e também vamos realizar alguns exercícios no caderno. Lembrando que, como sempre, os exercícios que estarão no final dos slides eles podem ser feitos no caderno, não é necessário ser impresso e pode ser copiado somente as respostas. Bom, nós já aprendemos algumas classes gramaticais, não aprendemos? Nós aprendemos os adjetivos, nós aprendemos os substantivos e agora nós vamos falar um pouco sobre os verbos. Os verbos são palavras que podem indicar ação, pode indicar estado ou pode indicar um fenômeno da natureza. Por exemplo, correr, pular e jogar indicam ação quando estamos fazendo algo, não é verdade? E os verbos que indicam estados? Alguns exemplos: é, sou, estamos. Aqui na imagem eu trouxe para vocês um menino que está doente, certo? E também os fenômenos da natureza, como nevar, ventar, chover e muitos outros. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de verbos e os verbos estão destacados no pequeno textinho. Eu vou ler para vocês. Enquanto lá fora chove e venta, o homem entra em casa e pergunta: quem pagou meu guarda-chuva? A mulher responde: Carlos levou seu guarda-chuva porque o dele está quebrado. Vocês observaram? Todas as palavras em negrito são verbos. Porém, as palavras entra, pergunta, pegou, responde e levou, todas indicam ação. Já a palavra está indicam estado. E a palavra venta e chove indicam fenômeno da natureza. Aqui trouxe mais alguns exemplos de verbos que indicam ação, estado e fenômeno da natureza. Vamos lá? Que indicam ação: fazer, mandar, construir, comprar e estudar. Que indicam estado: ser, ficar, continuar, estar, permanecer. E que indicam um fenômeno: chover, anoitecer, amanhecer, trovejar e escurecer. Os verbos estão agrupados em 3 conjugações: na primeira, a segunda e a terceira conjugação. A primeira conjugação são os verbos terminados em ar. A segunda são os verbos terminados em e. E na terceira são os verbos terminados em ir, certo? Aqui nós temos alguns exemplos da primeira conjugação. Andar, brincar e cantar são os verbos regulares, ou seja, eles não tiveram alteração. E nas frases abaixo, eles já tiveram alteração, mas continuam sendo da primeira conjugação. A menina anda com tranquilidade. As crianças brincam durante o intervalo. Aquele jovem canta muito bem. Os verbos terminados em e pertencem à segunda conjugação. Vamos a alguns exemplos? Beber, comer, correr. Como eu já disse, esses são verbos regulares que não apresentam alteração. Já nos exemplos, eles irão apresentar. Vamos observar? Eu bebi chá durante o inverno. Nós comemos pizza no final de semana. Eles correm muito rápido.
Os verbos terminados com ir são os verbos da terceira conjugação. Sorrir, dormir e partir são alguns exemplos de verbos regulares da terceira conjugação. Eles não apresentam alterações. Já na frase abaixo, eles foram conjugados. Vamos observar? Ela sorriu ao me ver. Dormimos muito tarde na noite passada. Ele partiu logo de manhã. Aqui trouxe alguns exemplos para vocês de verbos na primeira, na segunda e na terceira conjugação. Lembrando que os verbos regulares são aqueles que se encaixam nesses modelos fixos da conjugação e eles não apresentam alterações nos radicais e nas terminações quando são conjugados. Vamos lá? Na primeira conjugação, terminados com ar, temos amar, falar, chamar, estudar, achar e cantar. Na segunda conjugação, terminados com er, temos comer, viver, aprender, correr, debater e beber. E na terceira conjugação, terminados com ir, temos partir, dividir, desistir, cumprir, assistir e adquirir. Bom, agora vamos começar a fazer alguns exercícios. Lembrando que não é necessário copiar as questões, somente as respostas em seu caderno, ok? Vamos lá. No primeiro exercício, vocês irão escrever se os verbos destacados, aqueles que estão em negrito, indicam ação, estado ou fenômeno da natureza, certo? A frase A: chove muito lá fora. Frase B: mamãe está alegre. Frase C: André desenha bem. Frase D: ventou muito ontem. Frase E: ele ficou muito triste. E frase F: Mário pescou muitos peixes. Vamos lá? Vocês vão observar e identificar o significado de cada verbo. Bom, no exercício número 2, vocês farão o seguinte: irão sublinhar os verbos que indicam ação e circular os verbos que indicam fenômeno da natureza. Vocês irão observar que terão alguns verbos que não indicam ação e também não são fenômenos naturais. Estes vocês irão deixar em branco, certo? Neste exercício, vocês irão escrever qual conjugação pertence cada palavra. Se é primeira, segunda ou terceira conjugação. Lembrando, as palavras terminadas em ar são da primeira conjugação. Terminadas em er são da segunda conjugação e terminadas em ir são da terceira conjugação. E neste último exercício, será a vez de vocês. Sejam criativos. Escrevam 3 verbos de cada conjugação. 3 terminados com ar, da primeira conjugação. 3 terminados com er, da segunda conjugação. E 3 terminados com ir, da terceira conjugação. Mas vamos deixar claro, hein? Não vale copiar desta aula nenhum verbo. Vamos procurar outro, pensar em outros verbos diferentes. Existem muitos. Bom, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida, pergunte para as professoras na aula ao vivo. Beijo e até a próxima aula!